Bom, vamos lá para uma aulinha de termologia. Nessa aula aí a gente vai ver um pouco sobre diagrama de fase, também pode ser conhecido como diagrama de estado, ou alguns lugares aí chamam de o gráfico do ponto triplo, né? Então nós temos, quando vamos estudar essa parte da termologia, nós temos dois gráficos. Um gráfico para substâncias em geral e nós vamos fazer um outro gráfico separado para a água. Por que para a água é separado? Porque a água tem uma anomalia, né? Então a gente percebe que no gráfico aqui das demais substâncias, a curva é toda crescente, ó. Tá vendo? O que significa ser crescente? À medida em que vai subindo aqui na curva, eu vou aumentando pressão, olha a pressão aqui na ordenada, vou subindo, aumento pressão, e vou subindo, eu aumento também aqui na abscissa, eu aumento temperatura. Então, à medida que sobe, os dois vão aumentando. Olha aqui, eu vou subindo, aumentei pressão, aumentei temperatura. Vou subindo, aumento pressão e aumento temperatura. A água vai ser diferente, tá? Mas o gráfico, as curvas são iguais nos dois, né? O nome das curvas. Então, vamos entender o que esse gráfico representa. Então, eu tenho aqui um gráfico. Aqui eu tenho um ponto T, que é chamado de ponto triplo, né? Eu tenho a primeira curva, a segunda e a terceira, tá? Nessa primeira parte do gráfico, nós temos as substâncias no estado sólido. Nessa segunda parte aqui, eu tenho substância no estado líquido. Aqui eu tenho a substância no estado de vapor e passando aqui do ponto C, que é o chamado ponto crítico, eu tenho o gás, tá? Então, se eu quiser que uma substância passe do sólido para o vapor, né, do sólido para o vapor direto, ela vai ter que passar por essa curva aqui, ó. Sólido direto para o vapor. Ah, mas não pode ser por aqui? Não. Se ela vier por aqui, ela vai passar do sólido para o líquido e depois do vapor. Então eu quero direto do sólido para o vapor. Então quando eu passo sólido vapor ou vapor sólido, nós temos a curva 1. Como é chamada essa passagem direta de sólido para vapor? A curva 1 a gente chama ela de sublimação, tá? É a curva onde eu consigo passar do sólido direto para o vapor. Já na curva 2, eu passo de sólido para líquido ou de líquido para sólido, tá? Então, como é chamada a passagem de sólido para líquido? Fusão. E de líquido para sólido? Solidificação, tá? Então, aqui na curva 2, eu coloquei curva da fusão. A curva 3, ela divide o estado líquido e vapor, ou vapor e líquido. Então, se eu quiser passar de líquido para vapor, eu tenho ebulição. Se eu quiser passar de vapor para líquido, eu tenho liquefação. Então, eu chamei a curva 3 aqui de curva de ebulição, tá? Então, vamos entender como é que funciona o gráfico. Então, imagine aqui que eu tenho uma substância que está aqui no ponto 1. Vamos fazer uma marquinha para ela, só para entender. Ó, eu tenho uma substância que fiz uma marquinha verde para ela está no estado de vapor. Eu quero que essa substância, que está no estado de vapor, passe para o estado sólido. O que eu vou fazer para ela passar para o estado sólido? Então, se ela está no estado de vapor, eu quero que ela passe para o estado sólido, eu posso fazer isso aqui, ó. Né? Então, o que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que aumentar pressão. Então, se eu aumentar a pressão, ela passa para o estado sólido. Ah, mas e se eu quiser que ela, ao invés de ir para o sólido, vá para o líquido, que está aqui? Então, o que eu tenho que fazer? Eu devo aumentar a pressão também, mas eu preciso que ela venha para cá. Então, eu tenho que aumentar a pressão e, ao mesmo tempo, eu tenho que aumentar a temperatura. Então, se eu fizer um aumento de pressão e um aumento de temperatura, ela vai para a fase líquida, tá? Vamos fazer uma outra aí, só para ver. Agora, nós temos uma substância que está na fase líquida. Ela está aqui, ó. Eu preciso que ela passe para o estado sólido, né? Então, líquido, eu quero que ela vá para o sólido. O que eu tenho que fazer com ela? Então, de líquido para ir para sólido, eu posso fazer isso aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu posso manter uma pressão constante, ó, a pressão aqui não muda, e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a temperatura, que está aqui, ó, e vou diminuir a temperatura. Aí eu consigo que a substância mude de fase, tá? Então, os exercícios que envolvem o diagrama de fase, eles são semelhantes a isso que eu estou falando com vocês. O que tem que fazer para uma substância mudar de fase? Se aumenta a pressão, diminui a pressão, aumenta a temperatura, diminui a temperatura, tá? Então, o que a gente pode fazer? Além disso, é importante saber, nesse diagrama de fase,
O significado de ponto triplo, né? O que é o ponto triplo? A gente pode observar aqui no gráfico que o ponto triplo ele está próximo do sólido, ele também está próximo do líquido e ele também está próximo do estado de vapor. Então a gente diz que o ponto triplo é o ponto, né, onde a substância coexiste nos três estados: sólido, líquido e também vapor. Isso é chamado de ponto triplo, é onde a substância coexiste nos três estados. Além do ponto triplo, também no gráfico de fase, no diagrama de fase, diagrama de estado ou gráfico do ponto triplo, a gente também encontra o ponto crítico. Está aqui em cima, ó, ponto crítico. O que é esse ponto crítico? O ponto crítico, coloquei aqui embaixo, ó, é o ponto a partir do qual a substância não se liquefaz, ou seja, aumentando a pressão do gás, ele não se transforma mais em líquido. Então, ó, o ponto crítico é o ponto onde a substância não se liquefaz, ou seja, ela não se transforma mais em líquido. Mesmo que eu aumente a pressão, ela não vai para o estado líquido. Vamos lá, vou explicar o que ele está querendo dizer. Quando eu tenho uma substância aqui no estado de vapor, né, então eu posso colocar em qualquer lugar aqui do estado de vapor. Vou colocar uma substância aí para vocês entenderem. Coloquei uma substância aqui no estado de vapor e quero levá-la para o líquido. Então o que eu vou fazer? Se eu aumentar a pressão, ela vai para o líquido, tá? Então quando está no estado de vapor, eu consigo passar ela para líquido aumentando a pressão, tá? Agora, a partir do instante que a substância passar do ponto crítico, que ela vier para essa fase aqui, ela já não é mais vapor, ela é chamada de gás. E se uma substância estiver no estado gasoso, eu não tenho como passar ela para a fase líquida. Olha aí, coloquei uma substância aqui no estado gasoso e eu quero que ela vá para a fase líquida. Não tem como. Se eu aumentar a pressão, ela não vai para a fase líquida, porque a curva que passa de líquido para vapor, que é a curva de ebulição, ela parou aqui no ponto crítico. Então, se eu aumentar a pressão, ela não vai mais para a fase líquida. Então, o ponto crítico é exatamente isso, é o ponto a partir do qual a substância já não se liquefaz, ela não vai se transformar em líquido. Mesmo que você aumente pressão, você não consegue fazer com que ela se transforme em líquido. Ah, mas e se eu quiser que ela volte a ser líquido, o que eu tenho que fazer? Ela tem que voltar para o estado de vapor, aí do estado de vapor ela passa para líquido, tá? Então é isso que é o ponto crítico. Agora eu coloquei aqui para a gente o diagrama da água, né? O diagrama da água ele tem uma anomalia. Olha essa curva aqui como é diferente dos outros diagramas, né? Do diagrama anterior. O outro diagrama ela era nesse formato para cá, né? E esse aqui, olha o que aconteceu, ela veio para cá. Então, à medida em que você aumenta a pressão, a temperatura diminui. Ó, então vamos imaginar, a temperatura está aqui. Se eu aumentar a pressão, olha o que aconteceu com a temperatura. A temperatura diminuiu, então ela não é crescente, ela é decrescente. Então a água tem uma anomalia, o gráfico dela é diferente. Mas as curvas têm o mesmo nome. Curva aqui de, como se chama esse ponto? A curva 1, que passa de sólido direto para vapor, sublimação. Curva 2, que passa de sólido para líquido, ou de líquido para sólido, como que ela chama? Fusão ou solidificação. E a curva 3, que passa de líquido para vapor, ou de vapor para líquido, como que vai chamar? Líquido para vapor, ebulição. Vapor para líquido, liquefação. Aqui eu tenho ponto triplo. O que significa o ponto triplo? É o ponto onde eu tenho a coexistência dos três estados, sólido, líquido e vapor. E aqui eu tenho ponto crítico, né? Ponto crítico, tenho temperatura crítica, tenho pressão crítica. Aqui no ponto triplo tem a temperatura do ponto triplo, tem pressão do ponto triplo. O que significa o ponto crítico? É o ponto a partir do qual a substância não se liquefaz. Mesmo que você aumente pressão, ela não vai passar para a fase líquida, tá? Por isso é chamada de crítico. Aqui eu tenho o gás. O diagrama da fase a gente percebe o seguinte, ó. Imagine que eu tenho uma substância num estado sólido aqui. Eu quero que essa substância que está no estado sólido passe para líquido. O que eu vou fazer? Então, ó, sólido, para ela ir para líquido, ela precisa cruzar essa curva 2. Então, ela vai ter que fazer isso. Eu só aumentar a pressão que ela passa
para a fase líquida. Então a gente percebe que no diagrama da água, né, quando você vai numa pista de patinação no gelo, né, a pessoa coloca nos pés uma lâmina bem afiada, fina, de uma área bem pequena. Qual a finalidade daquela lâmina que fica nos pés da pessoa? Aquela lâmina, ela serve exatamente para acontecer isso aqui, ó. Quando a pessoa coloca o pé sobre o gelo, ele exerce um aumento de pressão. Então o gelo está no estado sólido lá na pista, ele pisa nesse gelo, a hora que ele coloca o seu peso sobre a lâmina, ele aumenta a pressão dos pés sobre o gelo, em cima de uma lâmina, e faz com que o gelo se transforme em líquido. Então essa pessoa consegue diminuir o atrito dos pés com o gelo, porque na verdade ela está deslizando em cima da água. E além disso, aumenta a estabilidade, porque o gelo embaixo da lâmina derrete. Então essa lâmina penetra um pouco na camada de gelo, que se transformou em líquido, e com isso ele aumenta a estabilidade também do patinador. Vamos ver mais uma coisa aqui na curva. Essa curva aqui, ó, curva 3, que é a passagem de líquido para vapor. Então vamos imaginar o seguinte, né? E eu coloquei algumas temperaturas aqui, 25 graus, 100 graus. A água ferve numa panela normal, aberta, quando a pressão é de 1 atm, ela ferve em 100 graus. Então ela ferve mais ou menos aqui, ó. Se eu for ligar o ponto, ó, 100 graus a 1 atm, ela ferve aqui, nesse ponto. E se eu colocar essa água dentro de uma panela de pressão, o que vai acontecer na panela de pressão? Por que a panela de pressão ela faz com que os alimentos fiquem prontos mais rápido, o cozimento acontece mais rápido? Olha o comportamento da água dentro da panela de pressão. À medida que você coloca essa água numa panela de pressão, o nome está dizendo panela de pressão, vai causar um aumento da pressão. Então, a pressão de 1 atm aumenta. Se a pressão aumenta, o que acontece com a temperatura de ebulição? Também aumenta. Então a água dentro de uma panela de pressão, ela vai ferver numa temperatura superior a 100. Por isso que quando você utiliza uma panela de pressão, você consegue um cozimento mais rápido. Você aumenta a temperatura de ebulição. Se você aumenta a pressão, você também aumenta a temperatura de ebulição. Então eu tenho que acompanhar essa curva para saber o que está acontecendo. Aumentei pressão, aumentei também a temperatura de ebulição. Então é comum no diagrama de fase, principalmente da água, perguntar para vocês o seguinte: se você for no alto de uma montanha, né, então você sabe que à medida em que você sobe, você diminui pressão, né? Se você sobe, a pressão cai. Então se você vai para o alto de uma montanha, é mais fácil ou mais difícil ferver a água? Então eu vou olhar aqui na curva. Ferver a água é passar de líquido para vapor. Então eu estou lá numa montanha, o que vai acontecer? Aumenta a pressão ou diminui? Diminui pressão. Se diminui pressão, o que acontece com a temperatura de ebulição? Ó, a 1 atm ao nível do mar, ela ferve a 100. Se eu diminuir pressão, porque eu estou subindo na montanha, ela vai ferver numa temperatura mais baixa. Quanto? Depende da altitude, tá? Então, diminui pressão, diminui temperatura de ebulição, ou seja, a água ferve em uma temperatura menor do que 100. Mas aí o exercício pode perguntar o seguinte também, né? Imagine duas donas de casa estão fazendo aí o cozimento de batata. Uma numa cidade situada em certa altitude e uma na cidade de Caraguatatuba, que é ao nível do mar e a pressão de 1 atm. Tá, então uma está no nível do mar e uma está numa cidade em certa altitude. As duas começaram o cozimento de batata no mesmo instante, utilizando o mesmo tipo de fogão, o mesmo tipo de panela, tudo exatamente igual. Quem ferve a água primeiro? Caraguatatuba ou em certa altitude? Hein? Então, resposta para a primeira pergunta. Bom, quem está em Caraguatatuba, nível do mar, está numa pressão de 1 atm, ferve a água em 100 graus, em uma panela aberta. Quem está em certa altitude, o que vai acontecer com a pressão? Aumenta ou diminui? Diminui pressão. Se diminui pressão, o que vai acontecer com a temperatura de ebulição? Diminui. Então, quem ferve a água primeiro? Quem está em certa altitude, com certeza, porque a pressão é menor. Mas ainda na mesma questão, poderia perguntar o seguinte: quem consegue realizar o cozimento das batatas primeiro, em certa altitude ou ao nível do mar? Qual a resposta? Bom, se ao nível do mar nós fervemos a água em 100, uma pressão de 1 atm, quem está em certa altitude, a pressão diminui, a temperatura de ebulição também diminui, é menor que 100,
Portanto, o cozimento das batatas vai acontecer com maior velocidade, vai ser mais rápido, com maior temperatura de ebulição. Então, quem ferve a água primeiro é em certa altitude, mas quem consegue realizar o cozimento das batatas primeiro é quem está com a maior pressão, que consegue uma maior temperatura de ebulição. Tá ok, gente? Bom, ainda com o diagrama de fase, né, diagrama de estado, como quiser chamar, coloquei aqui 3 figuras, né, para a gente classificar em que fase a água está. Eu tenho aqui na primeira figura as moléculas bem próximas, na segunda figura a molécula de água está bem espaçada uma da outra, o espaço entre elas é grande, e na terceira aqui eu tenho um arranjo, né, entre as moléculas de água, e esse arranjo aqui eu percebo que tem um espaço entre as moléculas também. Então vamos classificar isso aí. Primeiro, o que eu tenho? Eu tenho a fase líquida. As moléculas estão bem próximas uma da outra. Não existe espaço entre as moléculas. E na fase 2, o que eu tenho? Aqui eu tenho estado de vapor. As moléculas estão bem afastadas uma da outra. E no terceiro, eu tenho a fase sólida. Quando a molécula de água se organiza e forma aqui, ó, esse espaço vazio, eu tenho ar, né? Então, devido a esse espaço vazio, é que quando a água se transforma em gelo, ela aumenta de volume, né? Então, se você pegar uma garrafa PET, encher ela completamente com água e colocar ela para congelar, esse vai estourar. Por que ela vai estourar? Porque o volume de água aumentou quando ela passou de líquido para sólido. Por que ela aumentou? Devido a esse ponto onde eu tenho o ar, né, entre as moléculas. Então, ela aumenta o volume em aproximadamente 10%. O gelo, se você colocar ele na água, ele fica 10% da sua parte fora da água e 90% fica dentro da água. É isso que acontece, tanto no iceberg como mesmo num bloquinho de gelo que você coloca no suco que você vai fazer na tua casa. Tá? Então, esses 10% que ficam para fora, que fica imerso, é devido ao ar formado entre as moléculas. E quando eu vou fundir esse gelo, que ele vai voltar a ser líquido, o que vai acontecer? Bom, quando ele voltar a ser líquido, ele vai conseguir ocupar esse espaço que anteriormente era ar, né? Então, o volume do líquido volta ao normal, ele diminui em 10%, tá ok? Bom, a partir de agora, para fixar aí os diagramas, temos que resolver exercícios, tá? Então, vamos lá para o exercício.